Ele gritou com tanta força que a saliva riscou o ar entre nós. O dedo em riste, o rosto rubro, os olhos de Roberto comprimidos como se não suportassem mais me ver. Mas o que cortou o ar não foi o volume da voz, foi o empurrão. Senti minhas costas colidirem contra a borda da mesa da cozinha e por um segundo perdi o ar. Não caí, não chorei, não respondi. Apenas fiquei ali, entre o móvel e o chão, sustentando o silêncio que ele não suportava. Você não é ninguém aqui! Ele gritou, a respiração arfante, como se o desabafo lhe desse fôlego. Essa casa é minha! Eu trabalhei por ela. Eu sustentei tudo isso. Sai da minha frente antes que eu perca a paciência de vez! Olhei para ele e algo dentro de mim não se partiu, mas sim se rearranjou. Uma espécie de exaustão que não era nova, mas que agora parecia ter encontrado um ponto de saturação absoluta. Sem uma palavra saí da cozinha. Subi as escadas devagar, sem correr, como se cada degrau exigisse de mim uma despedida do silêncio que carregara por tanto tempo. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está lendo essa história e se já presenciou algo assim. No quarto, abri a gaveta inferior do armário, a mesma que Roberto nunca prestava atenção, e retirei um envelope azul claro, já amarelado nas bordas. Não hesitei. Desci com o envelope entre os dedos, os mesmos dedos que por 15 anos haviam servido para dobrar roupas, segurar sacolas de feira, costurar bainhas dos uniformes das crianças, escrever listas de compras, apagar pequenas chamas com panos de prato e fingir que tudo ainda dava para ser consertado. Ele ainda estava na cozinha de costas, revirando a geladeira como se buscasse algum argumento gelado que o mantivesse certo. Estendi o envelope sobre a mesa com a precisão de quem entrega algo irrefutável. Ele virou-se e, quando viu o que era, soltou um riso curto de escárnio. O que é isso agora? Mais contas que você não consegue pagar? Sua voz carregava aquele tom de superioridade que há anos tentava me fazer sentir pequena. Não, respondi. Apenas empurrei o envelope em sua direção, mantendo o olhar fixo em seus olhos. Ele abriu. Leu. Silenciou. Era a escritura da casa. No meu nome. Assinada, registrada, legítima. Ele não entendeu. Piscou várias vezes como se a verdade ali impressa fosse uma miragem. E então, a primeira rachadura. A voz dele falhou. Isso é algum tipo de brincadeira? Balancei a cabeça. Disse apenas. Não, Roberto. É o fim da brincadeira. A partir daquele momento, algo mudou no ar que respirávamos. Foi como se um tecido invisível que nos mantinha presos se rasgasse de uma vez. Vi seus olhos percorrerem novamente o papel, procurando algum erro, alguma falsificação. Mas não havia nada disso. Havia apenas a verdade que eu escondera por tanto tempo. Como? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro, como se ele temesse a resposta. Senti o peso das palavras não ditas por anos formarem um nó na minha garganta. 15 anos de silêncio querendo escapar de uma vez. 15 anos ouvindo que eu não era nada, que não tinha nada, que devia agradecer pelo teto sobre minha cabeça. O mesmo teto que, ironicamente, sempre foi meu. Como você acha, Roberto? Respondi finalmente, sentindo minha voz encontrar uma firmeza que eu não sabia que tinha. Com o dinheiro que a minha mãe me deixou quando morreu, aquele que você disse que eu tinha desperdiçado com bobagens. Vi seu rosto mudar de cor, do vermelho da raiva para o branco do choque. Ele se lembrava, claro que se lembrava. Tinha sido há 12 anos quando Dona Cecília faleceu e me deixou uma pequena herança, pequena para os padrões dele, suficiente para os meus. Você mentiu para mim durante todo esse tempo? Sua voz oscilava entre a raiva e a incredulidade. Menti?
Perguntei, sentindo uma risada amarga subir pela garganta. Eu sobrevivi, Roberto. Sobrevivi a você, às suas humilhações, ao seu controle. Sobrevivi sabendo que um dia essa hora chegaria. Ele avançou um passo em minha direção, os punhos cerrados. Havia algo perigoso em seus olhos, algo que eu conhecia bem demais. Mas dessa vez, não recuei. Meus pés permaneceram firmes no chão da cozinha. Meu chão. O que você vai fazer? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a calma na voz. Me bater? Na minha casa? E você? O que faria no meu lugar, depois de anos vivendo sob ameaças veladas e desprezo constante? Continuaria em silêncio ou revelaria sua carta na manga? As palavras pairaram entre nós como uma névoa densa. Roberto recuou, sua mão abaixando, lentamente. Seus olhos vagavam pelo cômodo como se, de repente, estivesse em um lugar estranho, um território desconhecido. E talvez estivesse mesmo. Pela primeira vez em nossa vida juntos, ele estava na minha casa, não na dele. Não é possível, murmurou mais para si mesmo do que para mim. Você não teria como. Você não saberia como. Aquela era a visão que ele tinha de mim, incapaz, incompetente. Uma mulher que precisava ser guiada, controlada, dominada. Uma mulher que não saberia assinar um contrato ou negociar uma compra sem sua supervisão. Por quanto tempo eu alimentei essa ilusão dele? Por quanto tempo fingi ser menos do que era para manter a paz? Tive ajuda. Respondi recordando o rosto de Clarice, minha prima advogada, a única pessoa que sabia da verdade. Mas fui eu quem escolheu esta casa, Roberto. Eu quem negociei o preço. Eu quem assinou cada papel. Ele se sentou pesadamente na cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Vi o homem que por anos me fez sentir insignificante parecer subitamente frágil, perdido. Deveria sentir pena? Talvez, mas o que sentia era uma mistura estranha de alívio e poder. Não o poder destrutivo que ele exercia sobre mim, mas o poder de finalmente me libertar. Por que agora? Perguntou ele, sua voz mais baixa do que eu jamais ouvira. Respirei, fundo, sentindo o cheiro de cebola refogada do jantar que estava preparando antes de tudo isso começar. Quão trivial parecia agora. Porque nosso filho vai fazer 18 anos na semana que vem. Vi seus olhos se arregalarem em compreensão. Lucas, nosso filho mais velho, o único homem que Roberto respeitava nesta casa, além dele mesmo. O filho que ele estava moldando à sua imagem, ensinando os mesmos valores tóxicos que o constituíam. O que Lucas tem a ver com isso? A voz dele agora tinha um tom defensivo. Tudo, respondi simplesmente. Porque eu não quero que ele cresça achando que um homem pode tratar uma mulher como você me trata. Não quero que ele pense que isso é normal, que isso é aceitável. E então o vi rir. Não uma risada de alegria, mas aquela risada de desprezo que eu conhecia tão bem, que me diminuía, que tentava me reduzir a nada. Então é isso? Uma crise de feminismo tardio? Acha que vai mudar o menino agora? Senti o sangue pulsar nas têmporas. Como ele ainda não entendia? Como podia ser tão cego? Não é sobre mudar o Lucas, disse, controlando a raiva que ameaçava tomar conta de mim. É sobre mostrar a ele e a Clara que existe outro caminho, que não precisam repetir nossos erros. Pensei em Clara, nossa filha de 15 anos, que já começava a se esconder nos cantos da casa quando o pai chegava, que já media as palavras, que já aprendera a antecipar os humores dele. Clara, que há 3 dias eu flagrara chorando no quarto, depois que o namorado a chamara de burra por não entender algo que ele explicara. Erros! Ele se levantou novamente, a indignação recuperando seu lugar. Que erros, Renata? Te dei uma família, uma casa, sustento. O que mais você queria? A pergunta pairou no ar,
como uma bola lançada que eu precisava agarrar. O que mais eu queria? Tantas coisas que nem sabia por onde começar. Respeito, respondi finalmente. Queria que me olhasse nos olhos quando falo. Queria não ter que contar moedas escondida para comprar um presente para minha mãe antes dela morrer. Queria não ter que inventar desculpas para os hematomas que você deixava. Queria não ouvir que sou inútil na frente dos meus filhos. Cada palavra parecia uma pequena libertação, como se estivesse retirando pedras de uma mochila que carregava há anos. Ele me olhava com uma mistura de raiva e confusão, como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Você está exagerando, disse, mas sua voz tinha menos convicção agora. Sempre foi dramática demais. Sabe o que Clara me perguntou semana passada? Continuei, ignorando sua tentativa de me invalidar. Ela perguntou se todo casamento é assim, se toda mulher precisa aguentar como eu aguento. Vi algo passar pelos olhos dele. Culpa? Vergonha? Não consegui identificar, antes que desaparecesse. E o que você respondeu? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Não respondi, admiti, sentindo o peso daquele silêncio mais uma vez. Mas é por isso que estamos tendo esta conversa agora, porque a próxima vez que ela perguntar, quero poder dizer que não, que ninguém precisa aguentar. O relógio na parede marcava quase 6 horas. Logo as crianças estariam em casa, voltando da casa da avó paterna, onde passavam a tarde de quinta-feira. Tínhamos pouco tempo, e ainda assim, parecia que tudo se movia em câmera lenta. Roberto passou a mão pelo rosto, um gesto que fazia quando se sentia encurralado. Vi seus olhos irem do papel em cima da mesa para mim, como se tentasse conectar duas realidades incompatíveis. O que você quer, afinal? Perguntou, e havia um cansaço em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Me expulsar da minha própria... da casa? A pergunta pairou entre nós como uma corda estendida sobre um abismo. O que eu queria? Tinha passado tantos anos apenas reagindo, apenas sobrevivendo, que mal me permitira sonhar com o que realmente desejava. Quero que você saia, disse, e as palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Não hoje, não agora, mas quero que você encontre outro lugar para morar. Seu rosto endureceu, e por um momento pensei que teria que lidar com mais um acesso de fúria. Mas então ele fez algo que me surpreendeu. Riu. Uma risada seca, amarga. E você acha que vai conseguir se virar sozinha? Pagar as contas? Cuidar das crianças? Você mal consegue trocar uma lâmpada, Renata. Aquelas palavras deveriam me ferir, me fazer duvidar. Era o que sempre acontecia. Mas desta vez algo era diferente. Eu era diferente. Tenho me virado sozinha há 15 anos, Roberto. Respondi calmamente. A única diferença é que agora não vou mais fingir que preciso da sua permissão. O som da chave girando na porta da frente congelou o tempo. Os meninos estavam chegando. Nossos olhares se encontraram. Um entendimento silencioso passando entre nós. Não na frente deles. Não agora. E você? Já teve que tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida? Como foi sentir o peso dessa escolha, sabendo que não havia volta? Mãe, comprei aquele pão de queijo que você gosta. A voz de Clara ecoou pelo corredor, trazendo um pedaço do mundo exterior para dentro da bolha de tensão onde Roberto e eu estávamos. Engoli em seco, forcei um sorriso e guardei o envelope na gaveta da mesa da cozinha. Roberto ainda me encarava, mas seu olhar já não tinha a mesma intensidade. Parecia atordoado, como se tivesse levado um soco no estômago e ainda estivesse tentando recuperar o fôlego. Estamos na cozinha, respondi, ajeitando o cabelo e passando as mãos no rosto para ter certeza que não havia lágrimas. Clara entrou primeiro, com seu uniforme do colégio
e o cabelo preso em um rabo de cavalo que já se desfazia. Atrás dela vinha Lucas, mais alto do que eu agora, carregando sua mochila de qualquer jeito sobre um ombro só. Olhei para meus filhos e senti uma onda de amor misturada com medo. Será que eles perceberiam? Será que sentiriam no ar a mudança que acabara de acontecer? Oi, pai, Clara disse, se aproximando para dar um beijo na bochecha de Roberto. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio, mecânico. Oi, princesa. Como foi a tarde na vovó? Normal, ela deu de ombros. A vovó fez a gente assistir. Novela com ela de novo. Observei a interação, notando como Clara escolhia cuidadosamente as palavras, como se cada frase fosse um passo em um campo minado. Mesmo aos 15 anos, ela já sabia ler o humor do pai, melhor do que qualquer pessoa. Lucas, por outro lado, jogou a mochila no chão e abriu a geladeira sem cerimônia. A avó mandou feijoada para você, pai, disse, pegando um refrigerante. Disse que você estava muito magro. Roberto soltou uma risada curta. Sua avó sempre acha que estou morrendo de fome. Era surreal. Estranhamente normal. Como se nos últimos 10 minutos não tivéssemos redefinido completamente nossa existência. Como se o chão sob nossos pés não tivesse acabado de mudar de dono. Vou subir para tomar banho, anunciou Clara, sempre sensível às atmosferas. Algo em seu olhar me dizia que ela percebia que algo estava errado. Tem muita lição hoje? Eu também, disse Lucas, já saindo da cozinha com uma maçã em uma mão e o refrigerante na outra. Quando ficamos sozinhos novamente, o silêncio voltou, mais pesado que antes. Precisamos conversar mais tarde, disse Roberto, e havia algo de diferente em sua voz. Não era mais o tom autoritário de sempre, mas também não era submissão. Era negociação? Depois que eles dormirem. Assenti com a cabeça. Sim, precisamos. O resto da noite foi uma coreografia estranha. Jantamos os 4 juntos, como sempre fazíamos às quintas-feiras. Roberto falou sobre o trabalho, Clara sobre uma prova de matemática, Lucas sobre o time de futebol da escola. Eu servi a comida, respondi perguntas, sorri nos momentos certos. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, eu estava em queda livre. Depois do jantar, ajudei Clara com a lição de geografia enquanto Roberto assistia a um jogo com Lucas, sala, rotina. A mesma rotina de sempre, mas agora cada gesto, cada palavra parecia carregada de um novo significado. Mãe? Clara perguntou quando terminamos o mapa que ela precisava colorir. Você e o pai brigaram de novo? Olhei para minha filha, para aqueles olhos que eram tão parecidos com os meus, e senti uma pontada no peito. Quão transparente eu era? Quanto dela já havia sido moldado pelo ambiente onde crescera? Por que pergunta, filha? Ela deu de ombros, mas seu olhar estava fixo no lápis que girava entre seus dedos. Não sei. Vocês estão diferentes. Tem alguma coisa no ar. Respirei fundo. O que dizer? Como explicar? Seu pai e eu estamos conversando sobre algumas mudanças. Respondi finalmente, escolhendo cada palavra com cuidado. Coisas. De adulto. Que tipo de mudanças? Havia uma nota de medo em sua voz que me partiu o coração. Peguei suas mãos entre as minhas. Nada que você precise se preocupar agora, ok? Prometo que vamos conversar sobre isso quando for a hora certa. Ela assentiu, mas não parecia convencida. Dei um beijo em sua testa e a mandei para a cama, sabendo que minha resposta não a satisfizera. Como poderia? Nem eu mesma sabia exatamente o que viria a seguir. Às 11 da noite, com as crianças finalmente dormindo, encontrei Roberto na varanda dos fundos. Ele fumava um cigarro, algo que raramente fazia, apenas quando estava muito estressado. O cheiro acre de tabaco misturava-se com o perfume das damas da noite que eu havia plantado há anos atrás.
quando ainda achava que poderia construir um lar feliz através de pequenos gestos. Então, ele disse quando me aproximei, sem olhar para mim: "Você tem tudo planejado, não é?" Sentei-me na cadeira ao lado dele, mantendo uma distância segura. A noite estava quente, típica de novembro em São Paulo, mas mesmo assim senti um arrepio percorrer minha espinha. "Não", admiti. "Só sei que não posso mais continuar assim." Ele deu uma longa tragada no cigarro, soltando a fumaça lentamente. 15 anos, Renata. 15 anos e você nunca disse nada." Havia uma acusação em sua voz que quase me fez rir, como se eu fosse a vilã da história por ter escondido a verdade, como se ele fosse a vítima. "E o que você teria feito se eu tivesse contado?" Perguntei, sentindo a raiva crescer novamente. "Teria me deixado comprar a casa no meu nome? Teria aceitado que eu tivesse algo que você não poderia controlar?" Ele esmagou o cigarro no cinzeiro com força desnecessária. "Você nem me deu a chance de saber. Você me deu todas as chances de saber quem você era, Roberto. Todos os dias, com cada grito, com cada humilhação, com cada ameaça velada. Eu sabia exatamente o que aconteceria se eu contasse." Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som dos grilos e do ocasional carro passando na rua preenchendo o vazio. "E agora?" ele perguntou finalmente. "Qual é o seu grande plano?" "Já disse. Quero que você saia. Não precisa ser imediatamente. Pode procurar um lugar, se organizar, mas quero que saia." Ele se virou para mim e pela primeira vez naquela noite vi verdadeiro medo em seus olhos. "E os meninos? Eles ficam comigo?" Respondi sem hesitar. "Esta é a casa deles. A escola deles está perto, os amigos deles estão aqui. Você pode vê-los quando quiser, mas eles moram aqui." Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. "Você não pode simplesmente decidir isso sozinha." "Posso", disse, e a firmeza na minha voz me surpreendeu. "E já decidi." Ele se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro na pequena varanda. Vi sua respiração se acelerar, os punhos se fecharem e abrirem, como se estivesse lutando contra o impulso de explodir. "E se eu não aceitar?" Sua voz era baixa, perigosa. "E se eu lutar por eles? Você acha que um juiz vai dar a guarda para uma dona de casa sem renda? Sem emprego?" Aquela era sua jogada final. Seu trunfo. O medo que me mantivera presa por tanto tempo. A dependência financeira, a insegurança, o medo de perder meus filhos. Mas algo havia mudado em mim naquele dia. Talvez fosse a certeza de que não poderia viver mais um dia naquela mentira. Talvez fosse a imagem de Clara me perguntando se todos os casamentos eram assim. Ou talvez fosse simplesmente porque, finalmente, eu tinha atingido meu limite. "Tenho tudo documentado, Roberto", disse calmamente. "Cada hematoma, cada ameaça. Tenho testemunhas. Tenho provas do seu temperamento. Quer mesmo arriscar?" Seu rosto empalideceu, e por um momento pensei que ele fosse avançar contra mim. Levantei-me, pronta para correr, gritar, me defender. Mas então algo inesperado aconteceu. Ele chorou. Não eram lágrimas de manipulação ou autocomiseração. Eram lágrimas de um homem que finalmente percebia que havia perdido o controle, não apenas da situação, mas de si mesmo. "O que aconteceu conosco, Renata?" perguntou a voz embargada. "Não era para ser assim." E pela primeira vez em muitos anos concordei com ele. Você já se perguntou quantas máscaras usamos em um relacionamento? Quantas verdades escondemos para manter a falsa paz? E o que acontece quando finalmente decidimos mostrar quem realmente somos? 3 semanas se passaram desde aquela noite na varanda. 3 semanas de negociações tensas, de silêncios carregados, de conversas sussurradas depois que as crianças iam dormir. Roberto oscilava entre aceitação resignada e surtos de raiva contida,
como se estivesse constantemente lutando contra o impulso de voltar aos velhos hábitos. Hoje era domingo, e eu estava sentada na mesa da cozinha com um café que já esfriava entre minhas mãos. Pela janela, via Roberto carregando as últimas caixas para o carro. Ele havia encontrado um apartamento pequeno a 20 minutos daqui. Não era longe, e isso era bom para as crianças. Mas era longe o suficiente para que eu pudesse finalmente respirar. Mãe! A voz de Lucas me tirou do transe. Ele estava parado na porta da cozinha, os olhos inchados de quem não dormiu direito, os cabelos despenteados. Bom dia, filho! Sorri, tentando parecer mais forte do que me sentia. Quer café da manhã? Ele balançou a cabeça, negativamente, e sentou-se à minha frente. Aos 18 anos recém-completados, ele já tinha o porte físico do pai. Mas seus olhos, graças a Deus, ainda guardavam uma gentileza que Roberto perdera há muito tempo. Por que o pai está indo embora de verdade? Perguntou diretamente como sempre fazia. Lucas nunca fora de rodeios. Respirei fundo. Havíamos contado às crianças há 2 semanas, uma versão suavizada da verdade, que não estávamos mais felizes juntos, que precisávamos de espaço, que nada mudaria o amor que sentíamos por eles. Clara chorara, depois se fechara em um silêncio preocupante por dias. Lucas, por outro lado, apenas assentira e saíra do cômodo. Desde então, ele mal falava comigo, como se eu fosse a única culpada pela dissolução da família. Seu pai e eu conversamos sobre isso, Lucas. Às vezes os adultos... Para com isso. Ele me interrompeu, a voz baixa, mas firme. Não sou mais criança. Quero saber a verdade. Olhei para meu filho, tentando decidir quanto da verdade ele estava pronto para ouvir, quanto da verdade eu estava pronta para contar. A verdade é complicada, filho. É por causa daquela noite? Ele perguntou, surpreendendo-me. A noite em que ouvi vocês gritando na cozinha? Senti um aperto no peito. O que ele tinha ouvido? O que ele sabia? Que noite, Lucas? Seus olhos encontraram os meus, e havia algo de adulto neles que me assustou. A noite em que ele te empurrou, eu estava descendo para pegar água e vi tudo. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Tantos cuidados para protegê-los, e mesmo assim, eles sabiam. Eles sempre souberam. Lucas, não precisa explicar. Ele me interrompeu, novamente, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Só quero saber por que agora. Por que não antes? A pergunta me atingiu como um tapa. Era o que eu mesma me perguntava todas as noites, deitada na cama que agora era só minha. Por que não antes? Por que tantos anos de silêncio, de aceitação, de medo? Porque eu tinha medo, admiti finalmente, e as palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Medo de ficar sozinha, de não conseguir cuidar de vocês, de que vocês me culpassem, medo de que as coisas piorassem se eu tentasse mudar. Lucas absorveu minhas palavras em silêncio, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Um tique nervoso que herdara do pai. E o que mudou? Olhei para ele, para o jovem homem que meu filho estava se tornando e decidi que ele merecia honestidade. Você mudou. Clara mudou. Vocês estão crescendo, formando quem são, aprendendo o que é certo e errado, o que é aceitável em um relacionamento. Fiz uma pausa, sentindo as lágrimas se formarem, mas as contive. E percebi que estava ensinando vocês que era normal, que era aceitável viver assim, que uma mulher deveria aguentar ser diminuída, controlada, agredida. Ele te batia? Lucas me interrompeu, os olhos arregalados. Hesitei. Não queria destruir a imagem que ele tinha do pai, mas também não podia mais viver na mentira. Não regularmente, respondi com cuidado. Mas sim, aconteceu. Mais de uma vez. Vi o rosto do meu filho se transformar.
a compreensão se instalando como uma sombra sobre seus olhos jovens. De repente, ele parecia muito mais velho. Por isso, aquela vez, ele começou e então parou, como se estivesse conectando pontos em sua memória. Aquela vez que você caiu da escada não foi queda, foi? Baixei os olhos, incapaz de responder verbalmente. O silêncio foi resposta suficiente. Meu Deus, mãe, ele sussurrou, a voz embargada. Por que você ficou? Por que deixou a gente crescer assim? A pergunta me atingiu como uma facada. Era o meu maior medo, minha maior culpa, que meus filhos me culpassem por não ter sido forte o suficiente para protegê-los antes. Porque eu acreditava que uma família quebrada seria pior para vocês do que uma família inteira, mas imperfeita. Respondi, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Porque cada vez que pensava em sair, imaginava vocês crescendo sem pai. Ou pior, crescendo divididos entre duas casas, dois mundos, porque tinha medo de não conseguir sozinha. Lucas se levantou. E por um momento terrível pensei que ele fosse sair, que me deixaria ali com minhas lágrimas e minha vergonha. Mas em vez disso, ele contornou a mesa e fez algo que não fazia há anos. Me abraçou. Foi um abraço desajeitado, de adolescente que ainda não sabe bem o que fazer com os braços compridos demais, mas foi real e forte, e cheio de um perdão que eu nem sabia que precisava. Sinto muito, murmurei contra. Seu ombro. Sinto muito por não ter sido mais forte antes. Você foi forte, mãe, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. Você sobreviveu, e agora você está nos salvando. Nos separamos quando ouvimos passos. Roberto estava parado, na porta da cozinha, uma última mochila no ombro, as chaves do carro na mão. Seus olhos iam de mim para Lucas, como se tentasse decifrar o que havia perdido. Estou pronto, disse ele, a voz neutra, controlada. Lucas se afastou de mim e encarou o pai. Algo silencioso e significativo passou entre eles, um entendimento que eu não podia decifrar. Vou acordar a Clara, disse Lucas finalmente, saindo da cozinha sem olhar para trás. Ficamos sozinhos, Roberto e eu, pela última vez naquela casa que nunca havia sido realmente dele. Olhei para o homem com quem compartilhei 15 anos da minha vida, o pai dos meus filhos, o algoz dos meus pesadelos, e senti uma estranha mistura de pena e gratidão. Então é isso, ele disse, colocando as chaves da casa sobre a mesa, chaves que eu lhe dera anos atrás, para uma casa que sempre fora minha. É isso, concordei. Não vai dar certo, você sabe, ele disse, mas não havia mais veneno em sua voz, apenas uma tristeza cansada. Você, sozinha com as crianças sem mim. Talvez algumas semanas atrás, aquelas palavras teriam me abalado, teriam plantado sementes de dúvida, mas não mais. Vai dar certo, Roberto, respondi com uma certeza tranquila, porque pela primeira vez em muito tempo estou vivendo na verdade. Ele assentiu, como se finalmente entendesse algo importante. Então, sem mais palavras, virou-se e saiu. Ouvi seus passos no corredor, a porta da frente abrindo e fechando, o motor do carro sendo ligado. E então, silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que já haviam preenchido aquela casa. Não era o silêncio tenso da espera pelo próximo conflito, nem o silêncio sufocante do medo. Era o silêncio de um novo começo. Levantei-me e fui até a janela. Do lado de fora, o sol da manhã banhava o jardim que eu havia plantado, as flores que haviam sobrevivido a todas as tempestades. Clara saía pela porta agora, ainda de pijama, os olhos inchados, para se despedir do pai. Lucas estava ao lado dela, uma mão protetora em seu ombro. Minha família, menor agora, ferida ainda, mas finalmente com a chance de curar.
Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões como se fosse a primeira vez. Esta casa, minha casa, finalmente poderia se tornar um lar. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ninguém merece viver no medo. E nunca é tarde demais para recomeçar.